pessoal! A nossa conversa de hoje é com o André Rota, empreendedor e idealizador da República das Cervejas. Vocês vão conhecer um pouco da história dele, como surgiu a República e as atividades dele como empresário e dirigente de classe que vem atuando em favor do desenvolvimento local. Fiquem conosco e para lembrar que o programa tem o patrocínio da LX Decor. Fique com a gente! Oi, André, muito obrigada por ter nos recebido aqui na República, que eu vou confessar, eu sou muito fã, a minha opinião então não é isenta. E eu gostaria muito que você falasse então sobre quem é o André e depois sobre a República das Cervejas. Começando, quem é o André Rota? A gente é sempre uma mescla de um monte de experiências que a gente tem, de um monte de coisas que a gente viveu, né? Mas o André, na verdade, é uma pessoa que não nasceu em São Leopoldo, eu sou de Caxias do Sul. Bah, eu não sabia disso. Teoricamente eu sou italiano. E me criei, na verdade, na noite de São Leopoldo, não morando em São Leopoldo, né? Eu vivi toda a minha adolescência frequentando muito São Leopoldo, eu estudei no CETEMP, que é uma escola técnica aqui de São Leopoldo, e aí eu vivi São Leopoldo acho que praticamente dos meus 16 anos até quando eu deixei São Leopoldo, eu vivi mais São Leopoldo do que Esteio, que era a cidade que eu morava. Tu trabalhava onde, depois do CETEMP, onde que tu foi trabalhar? Eu fiz escola técnica, daí eu comecei minha carreira profissional aqui na Maxion, daí eu tive diversas oportunidades de emprego, sempre na área da indústria automobilística. E aí eu dei uma percorridinha no Brasil, morei em Curitiba, morei em Santa Catarina, morei no Rio de Janeiro. Depois eu voltei para Curitiba e em 2012 eu comecei com o projeto da República. Em 2013 eu me mudei para São Leopoldo, daí em definitivo. Então eu sou cidadão leopoldense de carteirinha, certo, desde 2013. Que foi o ano que você casou ou você já... Não, eu já via. 2013, quando eu vim para cá, eu comecei com o projeto da República, leopoldense, né? E aí a República, a gente fez uma pré-inauguração, que a gente chamou de Festa da Obra, em dezembro de 2013. Mas a República aqui abriu oficialmente na Copa do Mundo. Agora a gente vai fazer 4 anos de República. 4 anos, eu achei que era menos tempo. E o que é efetivamente a República das Cervejas? Porque a gente sabe hoje que tem um movimento muito grande ao longo da semana, existem eventos temáticos. Como é que tu idealizou ela? Qual é o modelo de negócios da República? São 2 perguntas distintas e difíceis. A República, na verdade, é um conjunto de negócios, mas que fundamentalmente gira em torno de um negócio só, que é um brew pub, que a gente chama, né? Que é um bar que produz a sua própria cerveja. A cerveja produzida no bar é vendida no bar, e aí a gente oferece tudo aquilo que a gente precisa oferecer para agradar o cliente. Então aí a gente entra com uma cozinha, a gente conseguiu, não sei se a gente conseguiu, né, mas aconteceu que a minha esposa Manuela, ela era da gastronomia, a família dela é de gastronomia e ela acabou, depois de muito tempo, quando a gente voltou, ela acabou voltando, descobrindo de novo a paixão dela pela gastronomia. Certo. Se formou em gastronomia na Unicinos, então ela comanda, além de mim, a cozinha. E aí a gente tem isso, né? Então a gente tem um bar, fundamentalmente o que o público vê é um bar que oferece cervejas artesanais e gastronomia, claro que muito voltada para o bar. Além disso, a gente tem outros negócios dentro da República, a gente eventualmente faz eventos, tanto corporativos quanto formaturas, casamentos. Agora a gente está numa onda de casamentos, deu muito na moda assim, os casamentos na República. E a gente também no que tange a cervejaria, a gente é uma cervejaria incubadora de outras cervejarias e é uma empresa incubada no Tecnocinos. Por que vocês estão incubados lá? Porque justamente a gente está aprendendo o know-how de incubar outras empresas. Então a gente é uma assim como o Tecnocinos é um incubador de empresas tecnológicas, a República é uma incubadora de cervejarias. Uhum. E hoje tem quantos incubados? A gente tem 10 incubados hoje. Muito legal. São 10 microempresários, esse é um projeto que é apoiado pelo poder público, eles
todos eles têm a sua MEI, a sua microempresa registrada, produzem aqui e comercializam aqui, ou eventualmente até fora da República. Fala um pouquinho, antes da gente entrar no terreno empresarial mesmo, eu queria que tu contasse um pouquinho da história deste prédio. Para quem gosta de história, para quem valoriza a cultura, ter uma história muito bonita. A gente, não sei se a gente conseguiu ter sorte, algumas coisas tiveram a ver, né? Porque assim, quando a gente pensou em fazer a República, e a gente no primeiro momento nem pensou em fazer em São Leopoldo, a gente estava querendo fazer em Porto Alegre, a gente pensou em fazer um bar que fosse cervejeiro e que tivesse alguma coisa germânica. Daí, quando a gente descobriu, na verdade quem descobriu a República, que foi a Manuela, quando a gente descobriu a República, a gente descobriu que era um prédio grande, que teria uma área suficiente para a gente colocar a cervejaria e o bar, e aí a gente começou a ir atrás da história, né? E aí a gente conversou com o seu Jorge, descobrimos também que o seu Jorge, o proprietário, tinha um interesse de fazer uma cervejaria. Olha só! E aí a gente conseguiu ir montando toda essa história e a gente ainda quer montar mais, assim, não conseguimos tudo. Mas basicamente a selaria é um dos prédios a ser tombados em São Leopoldo, já está na lista de tombamento. É um prédio de 1948 que abrigou fundamentalmente uma selaria, a selaria Kuhn, que fazia artefatos de couro e coldres de arma, muita coisa para o Roça que fica aqui do lado, né? Sim, e esse tipo de fabricação remete muito à história de São Leopoldo, né? A história do Rio Grande do Sul como manipulador de couro, né? De artefatos de couro. Ficou legal porque a gente não trabalha tanto ainda com a colonização germânica quanto a gente gostaria. Sim. A gente quer trabalhar mais, a gente entra com isso em eventos, mas ficou legal porque a gente quer ser mais germânico, a gente está tentando fazer um movimento de resgate da cultura germânica na cidade, a gente está num prédio germânico, trabalhando com um item germânico que é a cerveja. Sim. Então a gente conseguiu contextualizar todo o negócio dentro do que a gente deseja. Claro que a gente não consegue hoje em São Leopoldo abrir toda sexta, todo sábado com bandinha. Mas a gente espera que pelo menos no futuro a gente consiga umas 2 vezes por mês ter bandinha. Fazer um retorno da Oktoberfest que você tem tentado fazer, né? De volta para a cidade. Sim. Nisso a gente entra num assunto que é muito importante, muito caro para São Leopoldo, que é a sua vida noturna, André. A gente conversando com empresários e com pessoas da cidade mesmo, eles comentam muito sobre as mudanças que aconteceram em relação a isso, que estão acontecendo. E aí, por que eu pergunto isso? Por que o programa pergunta? Porque esta atividade movimenta muito a economia local, emprega muitas pessoas, tem toda uma rede de fornecedores aí. E a gente sente que está havendo uma mudança. Isso é certo? Tu concorda? Como é que tu vê esta mudança de perfil hoje na noite de São Leopoldo como empresário? Eu não sei se a gente está passando... Claro, a gente sempre passa por mudança, tudo muda, mas eu acho que, na verdade, eu acho que também a minha visão é que a gente tem que estar passando e deveria passar mais, analisar isso como um resgate, né? Na verdade, a São Leopoldo que a gente viveu noturna não existe mais, né? Acabou, teve uma ruptura muito grande. E aí a gente não tem como não associar a queda, né, ou a mudança brusca da vida noturna de São Leopoldo com fatos que aconteceram também de patrimônio histórico e cultural da cidade. Então, a gente tinha uma grande casa que alavancava praticamente São Leopoldo, que alavancou São Leopoldo muitos anos, que era a Factory. Sim, que era um prédio da iminência de ser tombado e hoje, inclusive, não existe mais. Então, eu acho que São Leopoldo viveu eu não sei quando que isso se perdeu exatamente, eu não estava morando em São Leopoldo, mas se perdeu a vida noturna de São Leopoldo que era 10 bares na Independência, ao longo da Independência, com características diferentes e todos muito lotados. É verdade. Eu comento com todo mundo que hoje São Leopoldo, a gente está trabalhando, né, e parece fácil, mas não é, nesse resgate da vida noturna de São Leopoldo, mas eu brinco com todo mundo que o que cabe hoje em praticamente todos os bares de São Leopoldo não é uma casa noturna de Novo Hamburgo, nenhuma de Porto Alegre. Então, a gente perdeu muito, até mesmo em capacidade de atendimento
de público. Então, o que a gente tenta hoje, eu e outras pessoas, é começar tudo isso de novo. Mas a gente tem que atrair o público de outras cidades de volta para São Leopoldo e convencer os leopoldenses, que eu acho que é o mais difícil, que São Leopoldo tem opções diferentes. Sim. Então, todo o grande trabalho é esse. E às vezes é mais fácil, a gente nota, porque a gente conversa com várias pessoas, que muitas das pessoas ainda têm a imagem de São Leopoldo, vida noturna, de como era no passado. Entendeu? Então essas pessoas é mais fácil da gente trazer de volta para São Leopoldo. Mas o leopoldense descreditou muito de São Leopoldo. Então esse é mais difícil da gente trazer de volta para consumir em São Leopoldo. Certo. Acredito até pela mudança das gerações e do comportamento das gerações. Será que não seria isso também? Não sei, eu acho que São Leopoldo tem agora... São Leopoldo tem uma característica noturna legal, que é, tu tem opções para todos os perfis. Então tu tem hoje São Leopoldo com um bar de galera, tu tem bar GLS, que é uma tendência, né? uma boate, é pequena, mas tu tem bar de samba, tu tem bar de sertanejo, tu tem bar rock, que é mais a República, tu tem um bar rock metal. Tem as opções para todos, mas a gente é tudo muito, muito pequeno e aí, por outro lado, as pessoas ainda não reconhecem, não sabem ver essas opções ainda. De repente é por isso que você faz parte de um movimento também de integração entre outros restaurantes, entre outros bistrôs, onde vocês se reúnem, é um grupo que se reúne para criar alguma ação temática, como a Sweet Week há uns dias atrás, para integrar esses pequenos empreendedores que hoje oferecem opções diferenciadas para a população. Isso foi muito legal, porque na verdade eu particularmente tenho tentado fazer esse trabalho associativista já há uns 3 anos, 4 anos. Mas a gente conseguiu, ano passado, início do ano passado, formar a São Leopoldo Food Week, e a gente fez um primeiro evento que foi a São Leopoldo Burger Week. E aí foi um trabalho muito legal, aumentou muito a cidade, e daí a gente conseguiu que esse trabalho tivesse sequência. Hoje a São Leopoldo Food Week tem 8 estabelecimentos e a gente fez uma ação esse ano, que foi a Sweet Week. Entraremos com a nova ação de novo da São Leopoldo Burger Week, mas acho que o principal objetivo disso não é que as ações sejam extremamente focadas em vendas, em marketing, né? Eu acho que o grande trabalho que a gente está tentando fazer e de uma certa maneira mostrando para as pessoas é justamente vai de encontro àquilo que a gente conversou antes, mostrar para as pessoas que existem opções em São Leopoldo, que existem opções diferentes, que estão fazendo coisas diferentes, porque as pessoas também rotulam muito, né? Então, São Leopoldo não tem nada legal, São Leopoldo só tem comida ruim, São Leopoldo não tem... Então, quando a gente começa a fazer esse movimento, a gente também está tentando aos poucos mostrar para as pessoas que existem outras possibilidades. No próximo bloco, o André vai falar um pouquinho sobre as atividades dele como dirigente empresarial e como é empreender aqui em São Leopoldo. Continue com a gente.